Olá pessoal, eu sou o Charles e hoje eu vou trazer para vocês um unboxing, primeiras impressões do G5 Pro Max da Machenic, tá? E enquanto a gente vai estar abrindo a caixa e vendo o aparelho, eu quero explicar para vocês a diferença que existe entre os dois gamepads, o G5 Pro e o G5 Pro Max. Então não, eles não são iguais. Existem diferenças físicas entre os gamepads, algumas melhorias que a Machenic fez e hoje vocês vão saber. Quando eu queria comprar e precisei olhar vídeos, eu não achei isso em lugar nenhum. Então eu fui pesquisar, eu fui ler e para quem teve tempo e curiosidade de olhar nos anúncios do AliExpress, lá está explicando todas as diferenças e hoje a gente vai ver essas diferenças. Eu vou mostrar para vocês isso. Tá? Vamos olhar no AliExpress ali nos anúncios e eu vou mostrar para vocês as diferenças que existem entre o G5 Pro e o G5 Pro Max. Além da base, a base é só uma das diferenças, tá? Aqui a caixinha. Ele vem muito bem embalado, né? Aqui, deixa eu tirar isso pro lado. Aqui tá o aparelho. Uma das diferenças, já vou explicar aqui para vocês, é que ele vem com um novo conjunto de joysticks, tá? No G5 Pro você não tem isso. No G5 Pro Max ele vem com joysticks destacáveis, ele vem com um par de joysticks e vem com mais dois joysticks pequenos, bem pequenos, para quem joga jogos de aventura, estilo PlayStation, né? Jogos como Horizon, como God of War, como Hack Slash, enfim. Outros bem grandes para quem joga FPS e os medianos para quem joga jogos de corrida ou outros jogos que servem para isso. Então, tá aqui a base dele também. É uma base muito bonita, incrível que pareça, é um aparelho excelente. Aqui nós temos duas entradas USB 2.0 e uma entrada USB tipo C, que é onde vai o carregamento. Eu oriento vocês a ligarem essa base no computador numa USB 3.0, que já vai passar 5 watts de potência para carregar o controle, vai carregar mais rápido. O cabo é bem grande, como eu tenho visto em outros reviews. O cabo é bem grande, vamos deixar aqui do lado. Já vou explicar para vocês e vou mostrar depois o dongle. Esse dongle, gente, ele tem uma diferença bem grande com relação ao G5 Pro. Porque o dongle que veio no G5 Pro Max é um dongle que faz conexão de dois controles ao mesmo tempo. Um controle pelo 2.4 GHz e um controle pelo Bluetooth. Vou mostrar para vocês no site também onde é que está escrito isso e a diferença entre eles. O dongle está aqui, vamos deixar aqui do lado. E a estrela está aqui. Aqui está a estrela. Ó, já desconectei um joystick. Que é o G5 Pro Max. Então, nós já falamos de algumas das diferenças que existem entre os dois aqui. Por exemplo, os joysticks destacáveis, que não tem no G5 Pro. O dongle, que conecta dois aparelhos ao mesmo tempo, enquanto no G5 Pro é só um. A base carregadora. Aqui temos uma outra diferença que eu vou mostrar para vocês também, é que o seguinte, o faceplate dele, esse faceplate magnético, no G5 Pro Max ele foi melhorado, porque a Machenic descobriu, através de reclamações e tudo mais, que a composição magnética, onde estavam os ímãs desse faceplate, eles interferiam no efeito Hall do joystick. Então imagina, você já compra um aparelho desse porque ele tem efeito Hall, porque tem joystick Hall, então não vai dar drift. Em compensação, a estrutura magnética do faceplate estava dando interferência. Então é por isso que muitas vezes você vê os vídeos e o pessoal está fazendo testes da circularidade do gamepad e dá uma diferença muito grande entre um e outro, porque dependendo de onde estavam os ímãs, ele estava interferindo no efeito Hall e aí estava dando drift, estava dando muita diferença de circularidade. Outra diferença é que o G5 Pro Max tem motor de vibração nos gatilhos, assim como o VD3 Pro, o Flydigi 4, o Apex, né? E os outros modelos que tem isso. Enquanto no G5 Pro você não tem isso. O G5 Pro Max então tem
motor de vibração nos gatilhos, joysticks destacáveis, o dongle que conecta dois controles. Eles melhoraram o faceplate porque ele dava interferência no efeito Hall. Inclusive a máquina do joystick, ela não é igual do G5 Pro. Ela é outro joystick, é outro modelo. Tanto que no G5 Pro você tem 500 MHz de podding rate e aqui no G5 Pro Max você tem 1000 MHz de podding rate, porque a máquina é diferente. Vou mostrar isso para vocês no site e vocês vão ver a diferença. A maioria do pessoal nem olha, não lê e não acaba não vendo a diferença. E eu vejo muita gente comprando errado porque acha que a diferença é só a base, e não é só a base. Esteticamente eles são idênticos, mas fisicamente eles são diferentes. Você tem um joystick mais preciso, mais rápido, vibração nos gatilhos, um dongle que conecta dois controles, você tem um faceplate que não interfere no efeito Hall, então tu tem um efeito Hall mais preciso. Essas são as diferenças principais. Aqui nós temos só alguns adesivos, como vocês já devem ter visto, manual, e não tem mais nada. É uma diferença bem precisa que existe entre os dois. Eles são praticamente máquinas diferentes. Aqui como ele fica na base. Eu vou fazer as configurações dele aqui, vou colocar ele no computador. Vou abrir a tela e vou fazer essa gravação mostrando os dois anúncios para vocês terem uma noção da diferença que existe entre um e o outro. Porque quando eu precisei desse vídeo não tinha ninguém fazendo esse vídeo, então eu estou fazendo para ajudar você. Você vai poder decidir pelo melhor gamepad para você e com certeza um gamepad que vai dar mais precisão, tendo mais polling rate, é bom para você. Uma máquina de gamepad de joystick diferente, um motor diferente, é ótimo para você. Um gatilho com vibração também é ótimo, porque pelo preço que você paga no G5 Pro Max com a base, é muito inferior ao que você pagaria no VD Pro sem base, sem nada. E sem contar que eu acho ele muito mais bonito que o VD Pro. Tanto que eu peguei o branco por causa disso. Além do que, é claro, para as meninas, o G5 Pro Max tem aquela cor exclusiva rosa, que não tem no G5 Pro, que só tem o preto e o branco. E o rosa é só no Pro Max. Além do dongle que conecta dois controles ao mesmo tempo, além do faceplate melhorado e outras características que a gente vai ler agora lá nos anúncios. Bom, gente, voltamos aqui na tela do PC agora para continuar o vídeo. Como eu disse para vocês no unboxing, existem muitas diferenças entre o G5 Pro, que é esse aqui, e o G5 Pro Max, que é esse aqui, que inclusive tem essa cor rosa para as meninas ou para quem goste. Então vamos começar as diferenças, tá? O G5 Pro Max, aqui mesmo nas especificações dele, ele fala que ele tem Hall Effect, que ele tem Hall Effect nos gatilhos, botões táteis, isso todo mundo sabe. Isso é basicamente a mesma coisa nos dois. Motion Sensing, botões programáveis, tudo isso é igual. O que muda? Nós temos que descer aqui embaixo, onde tem essas propagandas. Você coloca em Veja Mais, e aqui ele começa a mostrar algumas coisas, algumas features. Então ele fala que ele tem Hall Effect. Você vai descendo. E aqui ele mostra, tá vendo aqui? Olha onde é que está meu mouse. 500 Hz de podding rate. Aqui ele já fala que o G5 Pro tem 500 Hz de podding rate. Então é exatamente isso aqui que você tem que ver. Tá, então lembra que ele tem 500 Hz de podding rate. Quando a gente vem aqui no G5 Pro Max e desce, entra aqui no Veja Mais, ele já entra aqui, ó, Meet the G5 Pro Max. Conheça o G5 Pro Max. E aí ele começa a mostrar algumas diferenças. E aqui já de cara a gente já vê que ele tem 1000 Hz de podding rate. Então no G5 Pro, 500 Hz. No G5 Pro Max, 1000 Hz de podding rate. Aqui ele também fala que o G5 Pro Max tem Rumble Trigger, ou seja, gatilhos vibratórios imersivos, gatilhos
vibratórios, enfim. Então, motor de vibração nos gatilhos, coisa que no G5 Pro não tem. Aí vemos aqui outra diferença do G5 Pro Max, física. Essa é uma diferença física. E aqui eu já vou mostrar para vocês por que tem 1000 Hz de polling rate. Porque a máquina do joystick é outra, não é a mesma do G5 Pro. Então ele tem, além dos joysticks intercambiáveis, tendo o pequeno, o médio e o grande, ele também tem uma máquina diferente. Tá? A calibração do G5 Pro Max ela é mais precisa e vocês vão ver por quê, porque não tem aquela interferência que eu disse de antes do faceplate magnético. Aqui a gente tem a base, é óbvio, essa é a diferença. Aqui outra coisa que eu falei para vocês, ó, que ele diz que no G5 Pro Max você tem um single dongle dual controle suporte, então ele suporta dois controles e aqui embaixo vai mostrar como conectar os dois controles. Aí ele vai falar que um você conecta por 2.4 GHz, que seria o padrão do dongle, e o outro é via Bluetooth, no dongle também. E aqui fala que foi colocado, foi mudado, aqui embaixo a gente já vai ver que ele mudaram o faceplate, e o rosa, que é modelo diferente. Então, a gente desce, e aqui ele vai falar uma coisa interessante. Isso é o G5 Pro Max, tá, gente? Ultra High Polling Rate Hall Stick. Então ele começa falando que o G5 Pro Max, uma das qualidades dele é que eles mudaram para o K-Silver JH16 Hall Effect Joystick. Então eles mudaram a máquina do joystick. A máquina não é a mesma que está lá. Então é uma mudança física que existe no G5 Pro Max que não existe no G5 Pro. E por causa disso, e por causa do algoritmo 2.0 da Machinic, MGP aqui, ele tem agora 1000 Hz de sampling rate. Tá? Isso garante uma maior precisão nos tiros, enfim, para quem gosta de jogo de tiro, ou particularidades nos FPS games, como ele fala aqui, ó, particularmente nos FPS games, que vai ter mais resposta. Então eles trocaram a máquina, gente, essa máquina aqui, ó, do joystick não é a mesma no G5 Pro e no G5 Pro Max. Então não é só a base, é física, uma mudança física. Como eles trocaram a máquina, trocaram o algoritmo, ele responde mais rápido. Aqui no G5 Pro Max, daí ele fala das zonas que você pode configurar, enfim. Isso aqui é praticamente a mesma coisa que você vai achar no G5 Pro Max, que ele fala que ele tem os triggers magnéticos, enfim. Mas quando você desce aqui e fala no Immersive Rumble Triggers, quer dizer que ele tem vibração nos gatilhos. E aqui ele começa a falar que ele tem vários tipos de vibração nos gatilhos. Vibração normal e Link Vibration. E aí ele começa a mostrar aqui a qualidade desses motores. 12.000 RPM, 1.2 G de força, 0,1 segundo de resposta. Aqui ele já mostra. Tem algumas marcas que falam que ele é quadrimotor. Na verdade, ele não é quadrimotor. O motor grande é o motor de vibração aqui. Esse motor ele é magnético que está aqui. Então não é qualquer motor, ele é um motor magnético que vibra. Então, para alguns jogos como Forza, como Homem-Aranha, que tem vibração quando você está balançando na teia, quando você acelera, alguns jogos de tiro, quando você sente o recuo da arma, dependendo da arma que você está jogando, você vai sentir nos gatilhos ele ficar mais pesado e o tempo de resposta vai ser diferente. Ou você pode usar o Link Vibration para qualquer jogo que tenha suporte, para quando o teu personagem está correndo, está caminhando, e tu vai sentir aquele ele vai sentir os passos. Isso pode incomodar alguns e pode ser maravilhoso uma experiência para outros jogos de aventura, entendeu? E é claro, isso vai consumir a sua bateria, mas enfim, é a questão da experiência de você poder jogar. E aqui ele fala da força que ele faz para isso. Então, Native Vibration mostra jogos de corrida, enfim, é exatamente o que ele está falando aqui. E Link Vibration mostra como ativar LT e RT juntos, então o FN, para feedbacks mais táticos. Aqui ele está falando da dock, não tem muito o que falar, fala das USBs, enfim. Tá? Vocês estão vendo ele aqui no cantinho, carregando ali. Ele vem carregado praticamente, né? Mas ainda falta um pontinho.
botões mecânicos, tudo isso é igual nos dois, tá? Eu quero mostrar para vocês as diferenças que existem entre eles. O app, né, para você fazer as configurações e atualizar firmware. Vou fazer um vídeo exclusivo disso, tá? Inclusive para ensinar vocês e colocar o link do app para Windows que você baixa no site da Machinic da China, porque o site da Machinic Global tem um app que dá problema, você atualiza e o dongle não funciona mais. Quando você faz a atualização pelo app que você baixa do site chinês, não dá esse problema. Fala do giroscópio, fala do CoPlay e aqui ele vai falar do dongle que conecta dois controles, tá? O G5 Pro Max vem com um Dual Core Wireless Dongle, então eles são dois cores, um para controlar cada controle, conectando simultaneamente dois controles, incluindo direct compatibilidade com ambos original e third party switch controles, tá? Então, ó, aqui ele vai mostrar como você conecta. Conecte o G5 Pro Max controle no 2.4 modo, então você bota no modo 2.4 e conecta no dongle, como eu disse para vocês. O segundo, você dá um clique no botão de pareamento no outro controle, no dongle, para entrar no modo de pareamento. E aí você usa o switch para botar no Bluetooth, o outro controle bota no Bluetooth, para parear um controle adicional. Tá? Então, um vai conectar pelo 2.4 e um vai conectar pelo Bluetooth. O que me faz pensar que esse dongle tem uma placa Bluetooth nele. Hoje em dia, placas Bluetooth são baratíssimas pelo valor que a gente paga no controle. Praticamente o dongle é uma placa Bluetooth, mas isso eu não posso confirmar. Mas supondo que um conecta via Bluetooth e o dongle está conectado via USB, deve ter uma plaquinha Bluetooth ali dentro. Aqui nós vamos falar de uma coisa importante que eu disse do faceplate, da correção que eles fizeram. Full Magnet Detachable Faceplate. Então eles tiraram o que estava incomodando. Aqui ele fala upgraded. Então eles fizeram um upgrade no magnet, na faceplate de retirada rápida, seria isso, né? Na estrutura, fizeram um upgrade na estrutura. That also resolve, para que isso resolvesse a interferência no Hall Effect. Então essa é uma outra diferença do G5 Pro Max. Então, como eu disse, são diferenças físicas que existem entre os dois. Aqui o RGB, e aqui ele fala dos joysticks destacáveis. Não existe diferença nisso, né? E aqui é praticamente tudo igual. Então, como eu disse para vocês, existem diferenças físicas entre os dois. A maioria do pessoal é preguiçosa. Eles vêm aqui, eles olham, eles não descem lá embaixo para olhar as diferenças. O pessoal acha que só vem com a base e só tem o rosa. Não, o G5 Pro Max, ele é diferente, inclusive fisicamente. Então aqui tem 500 Hz de polling rate, no G5 Pro Max tem 1000. O G5 Pro Max tem vibração nos gatilhos, tem um faceplate aprimorado que não interfere no Hall Effect. Você tem um dongle que conecta dois controles. Claro, tem a base, que é para você carregar o controle, ter ele sempre carregado, sincronizar RGB, enfim, um monte de outras coisas. E a base é bacana, gente, porque com a base você tá com o controle na mão, você larga ele na base e ele começa a carregar. E ele, no momento que você coloca ele na base, ele desliga automaticamente e começa a carregar. No momento que tu tirou ele da base, ele já liga de novo e conecta no seu PC via Bluetooth ou via dongle, enfim. No momento que tu tirou ele da base, ele vai procurar a conexão de novo. Então essas são as diferenças físicas. Inclusive, se o pessoal não tiver preguiça de rolar lá embaixo, aqui já mostra algumas diferenças. Ó, aqui já está mostrando, ó, aqui já mostra os motores de vibração no gatilho, coisa que aqui no G5 Pro Max você não tem, não mostra aqui. Você não tem isso, ó, ele mostra só que os gatilhos têm Hall Effect. E aí ele pula para os switches, enfim, fala um pouco do app e pronto.
Então, essas são as diferenças principais. Ó, tá vendo? Aqui fala que os gatilhos têm Hall Effect, mas não fala a vibração. Fala das macros, fala dos botões, enfim. E lá no G5 Pro Max a gente tem a informação de que foi trocado a máquina para que ela tivesse 1000 Hz de polling rate, tem mais resposta, vai com os joysticks adicionais, tem mais precisão nas calibrações, tem um dongle que conecta dois controles, tem um faceplate aprimorado. Eles poderiam ter feito isso e colocado num G6 Pro Max, alguma coisa do tipo. Eles não fizeram. Como o design do G5 Pro sempre chamou muita atenção e é muito bonito, eles fizeram o mesmo controle, só que com features diferentes. Eles mudaram fisicamente algumas coisas. E tem muita gente que está comprando o G5 Pro e não está comprando o Pro Max porque acha que eles são iguais e porque só vem com a base. Não é só a base. Tem diferenças físicas no aparelho e agora você sabe. Quando eu procurei um vídeo assim, não tinha. Todo mundo faz um unboxing, faz um vídeo, mostra como atualizar o firmware, mas ninguém fala das diferenças entre os dois. E eu estou mostrando para você hoje a diferença entre os dois, para que você faça uma compra boa. Tá? Tem muita gente por aí agora que deve estar puta da cara, porque comprou um G5 Pro para jogar FPS e descobriu que agora ele tem o faceplate dá interferência no high effect. Enquanto poderia ter comprado um G5 Pro Max, que além de ter o dobro de polling rate, ainda tem uma máquina diferente no joystick e ainda tem essa interferência do faceplate removida. Então você tem mais. Ou para quem comprou um G5 Pro para jogar um jogo de corrida ou um jogo de aventura e tudo mais, e sentia falta. Quem sabe a pessoa já usava um Vader 3 Pro ou veio de um controle de Xbox que vibra na hora que você joga Forza, ou de um DualSense do PS5 que tem vibração na hora que você joga um God of War, que você joga um Spider-Man. Então o pessoal agora está descobrindo que o G5 Pro Max tem essas features também. Você pode comprar, eu paguei um pouco mais do que isso aqui, o meu deu 249 e poucos, eu acho que dá mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. Não, na verdade eu paguei mais barato. Eu paguei mais barato, porque eu paguei não, mais caro. 296, isso aí. Então o meu tava 249 e pouquinho, eu paguei mais o imposto, deu uns R$ 300. Mas aí é o valor, o pessoal diz, mas é o valor do VD3 Pro. Tá, mas não tem a base. Não é tão bonito. Tem alguns recursos que você não tem lá. Entendeu? Então, você tem que somar para você o gamepad que faz mais sentido. Se ele é bonito, a base ajuda muito no carregamento. Você tem um controle super completo pelo preço. Ele é o controle mais completo que tem. E tem gente que aposta só no G5 Pro. Tem gente que não faz essa pesquisa e acaba comprando um G5 Pro achando que eles são simplesmente iguais, só tem a base de diferença. Não tem. Estou insistindo para você saber que existe uma diferença física entre os dois. Tá bom, gente? Espero que esse vídeo ajude muito você, faça com que você tenha uma luz aí na sua compra e que isso te ajude. Um abraço, até mais.